Olá, queridos, graça e paz a todos. Boa noite, quase 18 horas, já na nossa grande fortaleza. Nós estamos aqui para falar um pouquinho das Escrituras Sagradas e falar sobre o personagem que nós estaremos hoje falando nessa reflexão, alguns minutinhos antes do culto. Estamos indo agora para o culto às 18h30. Então, antes de ir para o culto, eu queria deixar aqui, economizar e ganhar o tempo. Não é gastar o tempo, é ganhar o tempo, né? Nós, quando falamos das coisas de Deus, que possa edificar, nunca é gasto, sempre é ganho, é lucro. Então, eu queria ganhar esse tempo com vocês, falando um pouquinho sobre de um personagem tão lindo, tão bacana. Eu amo ele, eu me inspiro nele em algumas coisas. O nome dele é Davi. Davi é um personagem, uma figura tão maravilhosa que Deus colocou, e tanto escreve os momentos bons e os momentos ruins de Davi, que ele enfrentou, que ele passou os embates dele, tá? A Bíblia ela nunca oculta tanto as proezas, tanto os pódios, tanto os troféus, as conquistas, as vitórias de Davi, como também as derrotas, os declínios, os momentos tenebrosos, obscuros da vida de Davi. Até porque Davi, além de ser rei, também existia o outro lado da moeda. Ele era uma pessoa humana, era humano, de corpo, alma e espírito, a tricotomia como todos nós somos. Era rei Davi, porém um humano, homem, carne. E às vezes as pessoas confundem, né? Um papa, um bispo, um pastor, uma pessoa que tem dentro da função eclesiástica do corpo membresia, igreja, por carregar uma nomenclatura, por carregar um status sobre os seus ombros, sobre o seu nome, sobre a sua vida, taxa essa pessoa como um super-herói, uma pessoa transcendental, uma pessoa de outro mundo. Nós temos que entender que seja um pastor, seja um diácono, um padre, alguma pessoa, ele tem a sua personalidade humana, tá? Sua personalidade humana. E nós estaremos falando um pouquinho sobre Davi, e o texto nós estaremos nos debruçando, nos apoiando, nos ancorando, vai ser Samuel. O capítulo vai ser aqui, deixa eu ver, capítulo 30 de Samuel. Nós estaremos falando sobre essa figura, o capítulo 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, estaremos ganhando tempo com essa figura. E eu queria falar sobre 4 pontos rapidinho, que eu não posso me tardar muito aqui, me estender muito, então vai ser rapidinho. 4 coisas. Os que estão nos assistindo, você pode colocar aí a sua localidade, onde você está nos assistindo, nos acompanhando. Seja bem-vindo a todos que estarão entrando agora, os que posteriormente estarão vendo esse vídeo, hoje à noite mais tarde, 11, 10 da noite, e os que amanhã cedo estarão vendo essa reflexão bíblica. Deus abençoe. Se você sentir confortável, um conforto de compartilhar as boas notícias, as boas novas, lições, se sentir à vontade, fica à vontade. Está aí o Facebook, eu acredito que já tem aí a opção de compartilhar, a opção de comentar. Então fique à vontade, tá bom? 1 Samuel, o capítulo 30, diz assim: E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclac, uma cidade. No terceiro dia, os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclac, e ferido a Ziclac e a queimado no fogo. Primeiro ponto. O segundo ponto está no verso 4. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. Segundo ponto. Terceiro ponto, e verso 6, né? E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. E o quarto ponto vai ser o verso 7. E Davi disse a Abiatar,
o sacerdote, filho de Aimeleque, rogo-te que traga aqui o éfode. E Abiatar o trouxe para Davi. Queridos, eu queria com vocês aqui falar sobre 4 pontos. Esses 4 pontos aqui eu queria ganhar com vocês esse tempinho. O primeiro ponto é que Ziclague era uma cidade, tá, que Davi ganhou por herança de Aquias, um rei. E esse rei presenteou Davi essa cidade. E Davi e seus 600 homens, com as mulheres dos 600 homens, filhos e filhas, com todo o seu ouro, a sua prata, os seus despojos, estavam vivendo de bem, muito bem, obrigado, em Ziclague. Só que teve uma guerra e Davi, ele com seus 600 homens, foram para esta batalha. Olha só, Davi ia lutar contra o próprio povo Israel. Davi iria fazer aliança, aliançando-se com os filisteus. Para quem não sabe, Davi é fugitivo do rei Saul, que era rei do reino norte, ou seja, Israel. Então Davi, quando se apresenta, Davi ele viaja, sai de Ziclague, viaja para essa batalha, e quando ele chega nessa batalha, os cabeças, a liderança, os pontas de lança, viu Davi e disse: jamais esse homem vai pelejar contra a sua própria nação. Jamais esse homem pode ser. E os questionamentos ficaram lá entre a liderança, dizendo que Davi não poderia batalhar, não poderia ir para a guerra, não poderia estar na frente dessa batalha, porque Davi poderia virar o jogo. Então eles entenderam que Davi não poderia estar lutando contra o seu próprio povo Israel. Então o rei vem para Davi e diz: Davi, volta para casa, te agradeço pela tua disponibilidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, por ser uma pessoa cortês, por ser uma pessoa amigável, de ir para a batalha juntamente conosco. Mas o povo, a liderança, os homens de guerra, os reis, achou por bem você não batalhar, porque eles temem que você pode virar o jogo e voltar-se contra nós, os filisteus, e lutar em favor do teu povo Israel. Davi e seus 600 homens retorna para Ziclague. Só que quando eles chegam a Ziclague, isso aqui é o primeiro ponto. Quando eles chegam a Ziclague, Davi viu que os amalequitas tinham dado com ímpeto, ou seja, com força, com fúria, contra Ziclague. E saquearam Ziclague, colocaram fogo na cidade, queimaram a cidade, roubaram os despojos, ouro, prata, camelo, ovelhas, e levaram todos os que ali habitavam, as mulheres de Davi, Abigail, as mulheres dos 600 homens, filhos e filhas. E quando o povo retorna para a cidade, para quem não sabe, é cerca de 250 quilômetros. 250 quilômetros a distância de Ziclague para onde haveria a guerra, o embate, os soldados. 250 quilômetros. Quando eles retornam, cerca de 3 dias, diz alguns historiadores, quando eles retornam para Ziclague, Ziclague já tinha sido queimada, saqueada, roubada. E Davi, quando viu aquela situação, houve um espanto, houve um alvoroço, ficaram perplexos, ficaram atônitos do que eles estavam enxergando. E o primeiro ponto é: nem sempre quando nós iremos para uma batalha, nem sempre quando ao estarmos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, nós não estamos isentos, ou não estamos dentro de uma bolha para que as adversidades, para que os ataques, para que as aflições, para que as coisas não venham suceder sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas dentro das igrejas recebem uma mensagem de um cristianismo distorcido, ou seja, venha para Jesus, venha para a igreja e sua vida será totalmente mudada. Não, querido, não. Ao fato de nós estarmos dentro de uma igreja, seja qual denominação for, de você ser um levita, de você ser um cantor na igreja, de você pregar, de você servir ao Senhor, isso não vai te isentar, não vai te colocar dentro de uma bolha para que os problemas não venham acarretar sobre você. É bem verdade que o proverbista Salomão, certa feita, o sábio Salomão, ele disse que o sol nasceu para todos, para o justo e para o injusto, para que os serve a Deus e para o que não serve a Deus. Nós temos que ter a maturidade
e entender que nós ingressamos, entregamos a nossa vida a Jesus, mas não é porque eu entreguei minha vida a Ele que minha vida agora vai ser um mar de rosa. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e te fiz mais do que vencedor. Então nós temos que entender que o evangelho não nos bloqueia dos problemas. O evangelho não impede nós de um Covid chegar à minha vida, de uma morte, de uma doença, de uma catástrofe. O evangelho não bloqueia de eu perder o meu emprego. O evangelho não bloqueia de as coisas dar errado em minha vida. Agora uma coisa é certa: Cristo Jesus nos faz passar por todas essas adversidades mais vitoriosos e triunfantes e alegres e felizes. É por isso que vou pincelar aqui, gente, é rapidinho. E esse é o primeiro ponto. É por isso que quando você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Daniel, e Azarias, Ananias, eles estão dentro da fornalha de fogo, e você vê que o fogo, o rei disse: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Ele disse: pode aquecer, nós estamos preparados. Mas nós não iremos se curvar à estátua de ouro que eles tinham levantado. E por eles não se curvar, o rei aqueceu a fornalha, mas eles não se curvaram. Por eles não se curvar, apareceu o quarto homem. E o quarto homem caminhou com ele dentro da fornalha de fogo e fez ele suportar aquela situação. Observe Daniel. Quando Daniel ele faz as suas orações, manhã, tarde e noite, Daniel é acusado, Daniel é lançado sobre a cova dos leões. E leões famintos, e as pessoas disseram: agora nós matamos ele, agora nós acabamos, aniquilamos com Daniel e sua reputação e seu cristianismo e o seu Deus. Observe que o Daniel dormiu sobre os leões. E tem até uns hinos que diz: e Daniel fez o travesseiro dele como os leões. Então nós temos que entender, primeiro ponto: aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Jesus, mas não quer dizer que eu não irei passar por problema. Iremos passar, mas vitoriosos, vencedores, triunfante, com alegria, com paz e com convicção que dias melhores virão. Observe José no Egito, íntegro, temente a Deus, justo, mas não é porque a justiça de José o impediu de ir para o Egito. É vendido pelos irmãos a uma caravana, vai para o Egito, sofre as represárias no Egito, mas depois Deus lapida José e José se torna o comandante, a segunda pessoa, o braço direito, o ponta de lança de Faraó, a maior potência. Ao ponto de José, no final, dizer aos seus irmãos: o mal que vocês me fizeram foi o grande bem que vocês me trouxeram. Deus me conservou em vida para guardar a vossa vida, guardar a nossa parentela. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, queridos, que eu vejo em Ziclac, é que o povo chorou, grande choro, grande angústia, porque quem não choraria, quem não ficaria angustiado ao chegar na sua casa e ver uma bagunça, a casa queimada, pegando fogo, os destroços, pessoas saqueando, roubo e etc. A palavra foi de derrota, de catástrofe. Só que o segundo ponto que eu observo aqui é que Davi se angustiou. Todos nós podemos se angustiar. Você pode se angustiar por algum momento, por alguma dificuldade que você enfrentou na sua vida. A angústia não quer dizer que você é um fraco, é um derrotado ou uma derrotada. Por favor, coloca isso no teu coração. Ao ponto de você se angustiar e chorar, não quer dizer que você é um derrotado ou um fraco. Quer dizer que você é um ser humano que sente, que passa por problema, que passa por aflição. Porém, você tem um Deus aonde você pode se debruçar, orar e se curvar diante dele e dizer: Senhor, eu te entrego todos os meus problemas, as minhas angústias, os meus anseios, os meus medos, os meus traumas em tuas mãos. Você vê que Davi teve o problema, mas Davi colocou o problema dele na mão de Deus. Terceiro ponto: o povo, os 600 homens, procuraram o problema. Procuraram uma pessoa para dizer: você é o causador, é o pivô do problema. Você é o pivô do problema. E eles olharam para Davi e pegaram pedras para apedrejar Davi. Ou seja, queridos, não fique procurando
os problemas, colocando o nome. Se eu estou assim, o culpado é fulano. Se eu estou passando pelo problema, o culpado é o ciclano, o culpado é o esposo, o culpado é a esposa, o culpado é o pastor, o culpado é o presidente Bolsonaro, o culpado é a direita, o culpado é a esquerda, o culpado é a saúde, o culpado é a segurança pública. Não fique procurando dar nome às pessoas por causa dos problemas. Tente resolvê-los. Tente centralizar, tente resolvê-los. Nós somos hábeis e habilidosos em dizer quem é o problema, quem é o culpado. Pare de colocar as pessoas como culpado. Enfrente o problema. Peça a Deus sabedoria. Tiago diz o seguinte, capítulo 1, verso 5, aquele que tem falta de sabedoria, isso é o nosso irmão Tiago, peça a Deus que ele vos dará sabedoria livremente e não lança em rosto a sabedoria. Então, não procure culpados diante dos problemas. Centralize, busque a Deus, peça orientação e corra para cima para resolver os problemas que estão diante de você. Quarto ponto para nós finalizarmos. Diante da dificuldade, Davi olhou para o sacerdote Abiatar e disse: trazei-me a éfode ou éfode. O éfode, para quem não sabe, era uma vestidura no peitoral do sacerdote que era colocado, uma vestidura, e dentro desse vestuário do peitoral do sacerdote, era colocado duas pedras, como se fosse no bolso aqui desse terno que vocês estão vendo. Colocado duas pedras, Urim e Tumim era o nome das duas pedras. E segundo alguns historiadores, Flávio Joseph, no seu livro História dos Hebreus, ele disse que essas duas pedras, ela ficava branca e uma vermelha. Essas duas pedras é uma representatividade do sim ou do não de Deus. E essas duas pedras têm outro significado maravilhoso. Por que branco? Branco simbolizando a brancura, o alvor, a pureza de Jesus. O vermelho significava o sangue, que somente através do sangue nós seríamos transformado, renovado, salvo, purificado e justificado através desse sangue precioso que seria Jesus. Então, a estola sacerdotal do peitoral do sacerdote havia as duas pedras. Essas duas pedras representavam, apontavam posteriormente para o nosso Senhor. Nós não temos tempo para falar aqui dessa tipologia dessas pedras, mas significava isso. Então, querido, tem 4 pontos em 1 Samuel, capítulo 30. Mergulhe, se debruce, se lance nessa passagem, nessa porção bíblica. Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe a todos. E estou correndo para o culto. Tchau, tchau.